Bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 13, cuyo título es ¿Quién cree en nuestra predicación? La lectura de la Biblia, Isaías capítulo 53, versículo 1. Juan capítulo 12, versículos 37 al 50. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesús, Él no cayó en la tentación de buscar gloria para sí mismo, ni buscar fama ni popularidad. Cuando las multitudes estaban ahí clamando para aquella entrada triunfal de Jerusalén, mas Él se retiró. Él sabía que la misión de Él era morir, no era ganar popularidad. Entonces Él se comportó como un grano de trigo que cayó en la tierra y murió, porque si Él no muriese, no produciría los muchos frutos. Ayer yo no expliqué por qué Él dijo eso. Luego después que Andrés y Felipe comunicaron a Jesús que los griegos estaban ahí para ver a Jesús. Y Él no respondió nada con relación a los griegos y Él dijo, en verdad os digo, si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, él queda solo, mas si muere, produce muchos frutos. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Qué tiene que ver eso con los griegos? Hermano, eso significa que Jesús iría a morir, no solamente por los judíos, mas Él también iría a morir por los griegos, por los gentiles. Por tanto, hermanos, su muerte não foi somente para redimir os judeus que crerem no Senhor, mas também para redimir os gregos, os gentios. E a sua morte como um grão de trigo, para multiplicação de vida, para multiplicação de grãos, também não morreu somente pelos judeus, mas também pelos gregos, por nós. Aleluia! Então nós não só recebemos o benefício da morte redentora do Cordeiro de Deus, mas também nós recebemos o grande benefício da multiplicação de vida por meio desse grão de trigo que caiu na terra, não foi buscar sua glória, mas ele sabia o que estava fazendo, ele morreu na cruz para produzir os muitos grãos. Portanto, hoje nós somos o resultado do seu trabalho. Aí nós chegamos a esse trecho final de João capítulo 12, aparentemente um trecho curto, não teria conteúdo para dar uma mensagem, mas, irmãos, aqui eu quero ler com vocês, eu quero falar um pouco com vocês a respeito, praticamente uma resenha aqui, praticamente um resumo de tudo o que aconteceu até aqui. Primeiramente, a incredulidade dos judeus, versículos 37, vou ler, 37 em diante. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço
do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, o profeta Isaías já havia falado antecipadamente sobre isso muitos anos atrás, certo? Então, irmãos, Isaías 53 3 foi escrito. fue escrito. 53, abra sua Bíblia, por favor. Abra su Biblia, por favor, en Isaías 53. Fue escrito De 700 anos, hace más de 700 años nascimento de Jesus. antes del nacimiento de A Jesús. sua descrição Y su é descripción tão precisa, era tan parece precisa, ser, sabe, depoimento, né, de alguém que foi testemunha ocular parece ser de alguien que Jesus, da estaba de morte de Jesus, testigo de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús y de la ascensión de Cristo. Esse capítulo é Entonces ese capítulo es maravilloso, capítulo realmente un capítulo realmente profético. os profetas Los do Antigo profetas Testamento del Antiguo Testamento a predicaron respeito do al Evangelho respecto do Novo Testamento. del Evangelio del Nuevo Testamento. Ninguém creu no Senhor. Por ende, nadie Isso creía en el está no Señor. 1 de Eso está en el Isaías versículo 53. 1 de Quem Isaías creu 53. em nossa ¿Quién ha pregação creído a nuestro e a anuncio? quem foi ¿Y sobre revelado quién se ha o manifestado braço el brazo do Senhor? de Jehová? Irmãos, esse Hermanos, versículo mostra ese versículo que muestra o que próprio povo judeu el propio pueblo estava judío incrédulo estaba na incrédulo pregação en la quando predicación Jesus viesse cuando à terra. Jesús Por vino isso aquí a la Jesus tierra. encontrou tantas Por eso que dificuldades, Jesús encontró tantas dificultades, né? tanta Tanta oposición, resistência, tanta porque ele que veio resistencia. para salvar os judeus. Él vino Ele para não veio salvar a los salvar judíos, o homem, mas el que vino para os salvar a líderes los hombres, judeus, mas los eles líderes judíos, rejeitaram a Jesus. ellos Não rechazaron a creu. Jesús. Eles, Ellos no o povo creyeron. judeu não creu El em pueblo sua judío pregação. no E não creyó só en su isso, e a predicación. quem Y no foi solo eso, revelado o y a braço quien do fue Senhor. manifestado Mostra, el brazo irmãos, del Señor. princípio muito bom. Aquí muestra un Nosso principio Senhor muy bueno. Jesus Nuestro é Señor o Jesús braço do Senhor. es el Ele é o brazo del braço Señor. de Deus. Él es el brazo de Foi Dios revelado aos y fue judeus. revelado Os a los judeus judíos não y los receberam judíos no le essa revelação, recibieron. não quiseram No recibieron esta receber essa revelación y revelação. no quisieron Eu quero deixar recibirla. claro para vocês. Entonces yo quiero dejar claro para Nosso Senhor ustedes Jesus, que nuestro ele Señor é o Jesús, braço de Él Deus. es el brazo de Dios. Que isso significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué eso significa? Irmãos, ele, Jesus Cristo, Significa, hermanos, que Él es considera Jesucristo. Se considera braço, un brazo, operacionaliza, uno que opera, operacionaliza, uno que executa opera, que a ejecuta vontade do Pai, la que voluntad del executa Padre, a que obra de Deus. ejecuta la obra de Sabe, Dios. isso ¿Sabe eso? significa muita coisa. Eso significa muchas cosas. Significa, ¿Por qué? irmãos, que Porque nós, significa, hermanos, juntamente com Cristo, que nosotros porque nós, juntamente como con igreja, Cristo, nós porque somos nosotros como corpo de iglesia Cristo. somos el Então, cuerpo de como Cristo. o corpo de Cristo, Entonces, como el irmãos, cuerpo de nós Cristo, temos a hermanos, mesma nosotros função tenemos que Deus la deu para misma Cristo, función que é que Dios de dio para Cristo, executar que es a sua de obra, ejecutar su obra, operacionalizar a sua operacionalizarla vontade. Em outras en palavras, su voluntad. nós não En otras estamos, por palabras, isso, irmãos, eu tenho dito para os nosotros, cooperadores, hermanos, yo he nós dicho não para los estamos hermanos aqui, irmãos, cooperadores, como bons nosotros estamos teólogos, aquí, no faladores estamos aquí como buenos boas teólogos, doutrinas, não estamos aqui para cada um aquellos que dan apresentar a buenas sua doutrina, doctrinas para não. Nós representar su estamos aqui, irmãos, doctrina. para obedecer No, ordens. nosotros estamos aquí para obedecer órdenes. Estamos aqui para Estamos executar aquí para a palavra ejecutar de Deus, la palabra de Dios, executar a vontade de ejecutar Deus. la Irmão, voluntad de nós Dios, somos como nosso Senhor Jesus y é o como nuestro braço Señor do Jesús es Senhor. el brazo del Señor. Entenderam? Estamos aqui para ¿Entendieron? Estamos aquí operacionalizar. para Estamos aqui para obedecer operacionalizar. ordens. Estamos aquí para Estamos obedecer aqui para órdenes. executar a
Estamos aquí para ejecutar la voz de comando. Toda palavra que vem até nós, Toda la irmãos, palabra é que uma viene hasta palavra de nosotros, ordem, hermano, es uma una palavra de palabra de comando. orden, E una palabra de nós, como comando. Y extensão do nosotros, Senhor como la Jesus, extensión de nós nuestro somos o Señor braço do Jesús, Senhor hoje aqui na nosotros terra. somos el brazo del Señor hoy aquí en la tierra. Diga para o seu vizinho, Diga para su você é uma hermano extensão do que está al braço do lado, Senhor. usted es la extensión del brazo del Señor. Você está aqui para praticar a Usted está palavra do Senhor. aquí para la práctica de la palabra Você del está aqui Señor. para executar a Usted está aquí vontade de para Deus, ejecutar la voluntad de Dios, para levar em operação a para llevar palavra en profética. operación la palabra profética. Isaías 51:9 confirma isso. Isaías 51:9 Desperta, confirma eso. desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta Despiértate, como nos dias despiértate, passados, vístete de poder, oh brazo vigilante del como nos Señor. dias. Não és Despiértate como en tu el tiempo aquele que antiguo, abateu en los siglos Egito, pasados. feriu ¿No eres o tú el que monstro cortó a do mar. Rahab y el que Irmãos, hirió al até dragón? mesmo no Antigo Testamento, Aún en el Cristo Antiguo já estava Testamento, operando. Cristo ya estaba Ele operando. era esse Él braço do era Senhor ese que brazo del nos tempos Señor passados, que nas en los tiempos gerações antigas, pasados, en ele las já atuou. generaciones antiguas, Él ya Ele foi actuó. aquele que abateu o Egito. Él Ele fue foi aquele que aquel feriu o que monstro hirió a marinho. Egipto y que hirió al E também dragón. Isaías Y 52, también versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os Qué pés dos que hermosos son sobre anunciam los as montes boas novas, los pies de los que que anuncian faz las ouvir buenas a nuevas, paz, que que hacen oír la anunciam paz, que coisas anuncian boas, que buenas faz ouvir a nuevas, salvação, que que hacen diz oír la a Sião, salvación. o teu Deus Que dice a reina. Sión, tu Dios reina. Irmão, nós somos a extensão Hermanos, desse braço. nosotros somos la extensión de ese Certo? brazo, Nós somos ¿cierto? aqueles que Nosotros anunciam somos aquellos que as aman a boas Sión, novas. que Você é aquele anuncian que las sai buenas nas ruas. nuevas. Usted es el que sale a la calle, Você é aquele que anuncia as boas novas. usted es el que anuncia las buenas nuevas, Você é aquele que faz ouvir a paz, usted es el que hace que oír la anuncia paz, coisas boas. que anuncia cosas Você é aquele que buenas, faz ouvir a salvação. aquel que hace oír Porque salvación, esse braço diz a Sião, o teu porque ese Deus brazo dice a reina. Sión, tu Dios Irmãos, eu reina. quero dar essa boa nova para Hermanos, yo vocês. quiero dar O esa teu buena Deus nueva para reina. ustedes. Tu Dios reina. Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, Ele será versículo 13. exaltado. Eis que o meu servo He aquí que mi prosseguirá siervo com será prudência, prosperado, será será engrandecido y exaltado exaltado e y elevado, será e puesto será muy muito en sublime. alto. Nosso Senhor Jesus Cristo Nuestro Señor é o braço do Jesucristo, Senhor. Él es el brazo del Ele Señor. operou, Él executando a vontade do Senhor. ejecutó la voluntad del Ele não Señor. falou a sua Él própria no palavra. habló sus Enquanto propias esteve aqui na palabras. terra, ele En só cuando él falou estuvo a aquí en la palavra tierra, do él solo Pai. habló O la que palabra o del Pai queria Padre falar, y lo que el ele Padre quería falava. hablar, él Ele não hablaba. fez a sua própria Él no vontade. hizo su Ele propia não voluntad, buscou a sua própria él no glória. buscó su E propia assim, gloria ele y procedeu así com él prudência. procedió con E prudencia. o Pai disse: ele Y el será Padre dijo, exaltado, él ele será será exaltado, elevado, ele él será será muito elevado, sublime. De él será fato, muy depois que ele sublime. morreu, o De hecho, próprio después de que él Pai o murió, el propio ressuscitou Padre lo e o resucitó glorificou. y lo Não só isso, o glorificó. Y no próprio solo Pai o eso, el elevou propio aos Padre lo céus elevó al para cielo sentar-se à para sua direita. sentarlo a su Hoje derecha. Hoy ele está él está exaltado. Ele foi exaltado. exaltado, Él ele fue foi elevado, exaltado, él ele fue está elevado, muito él sublime. Por está quê? en Porque lo ele está alto, acima de porque él está en todo la cima principado, de de todo toda principado, potestade, de de toda toda potestad, de autoridade, toda de todo autoridad, poder e todo domínio, de todo todo poder y todo nome que se dominio, de possa todo referir. nombre O que se nosso pueda Senhor Jesus nombrar. veio Nuestro humildemente aqui à Señor Jesús terra, vino entrou em humildemente aquí a la Jerusalém, tierra, entró en humildemente Jerusalén, para ser entronizado como humildemente para rei dos ser judeus, como entronado como montado num jumentinho.
como rey, él entró montado en un pollino. Gracias a Dios, él murió por nosotros, mas él también fue resucitado y hoy él está sentado en la diestra de Dios. Senhor Jesus. Señor Então vamos Jesús. para Isaías Entonces 53. vamos para Isaías Isaías 53. 53. Eu vou explicar um pouco esse capítulo que Yo voy a tem explicar un tudo a poco ese ver capítulo com a vida que do tiene Senhor que ver Jesus e con la toda a vida obra del dele. Señor Jesús y toda la obra Isaías de él. 53, os Isaías três 53, primeiros los versículos, tres do primeros 1 ao 3, versículos, del 1 al 3, descrevem que Cristo describen tomou a que Cristo humanidade tomó la em humanidad condições en precárias. condiciones precarias. Deus Dios mandou Cristo vir aqui na terra mandó a Cristo e a venir quando aquí a ele la se tierra fez homem, se y fez cuando Él carne, se hizo hombre, tomou se a hizo carne, humanidade. Irmãos, tomó ele não una tomou a humanidad. humanidade Él no tomó aquella de um homem humanidad forte, de un bonito, hombre né? fuerte, bonito, Que todo mundo olha, né? que todo el mundo O mais mira, distinguido entre 10.000 el más pessoas, distinguido en 10.000 mas ele não, personas, fisicamente ele não más tinha essa él formosura, físicamente no tenía né? Ele esa não tinha forma. beleza física, Él no tenía ele belleza era o mais física, él desprezado, era o el mais más rejeitado entre os despreciado, homens, el más homem rechazado entre sábio, los hombres, homem que sabe o que é sofrer. hombres que son sabios Vamos y ler que esses sabían que três él iba a versículos. sufrir. Vamos a leer esos tres versículos. Quem creu em nossa pregação ¿Quién ha creído en e nuestro a quem anuncio? foi ¿Y sobre revelado quién se ha o braço do manifestado Senhor? el brazo de Jehová? Ele foi subindo como Subirá renovo cual repentinamente renuevo delante e de como él y raiz como de raíz uma de terra tierra seca. Olha seca. só que Mire solamente precariedade. aquí, qué Jesus, precariedad. humanamente, quando ele Jesús tomou humanamente, o corpo humano, cuando él tomó el ele cuerpo tomou humano, como él o quê? tomó Uma raiz como una de uma terra raíz de seca. tierra seca. Não tinha No aparência, tenía nem apariencia formosura. ni hermosura. Vemo-lo, mas Le não numa veremos, mas beleza sin da vida atractivo que para que nos le agradasse. deseemos. Jesus não queria, Jesús né? no Deus não quería, quería que através Dios da no quería aparência que de a través de la Jesus apariencia de que as pessoas Jesús dissessem: ah, esse las sim deve personas ser o Cristo. dijesen, ah, ese Ele puede ser veio el de uma Cristo. forma totalmente Él vino de una contrária. forma Deus totalmente não lhe deu contraria. Dios no le formosura, não dio lhe deu beleza, hermosura, Dios não no le lhe dio deu uma belleza, aparência que Dios no agradasse le aos dio homens, apariencia que agradase a los justamente para os hombres homens y pudessem justamente para que los hombres descobrir pudiesen que ele era o descubrir Cristo que pelo Él seu era el valor Cristo interior, por su valor pela sua interior, palavra. por su Tá? palabra. Versículo 3. Era Versículo 3. desprezado Él era por mais despreciado, rejeitado desechado entre entre os los homens, hombres, homens varón de homem dolores, de dores e que sabe o que é experimentado en padecer, quebranto, e como y um como de quem que os homens escondimos de él el escondem o rosto. rostro, Ele era fue desprezado menospreciado e y dele no lo não estimamos. fizemos caso. Irmãos, eu estou lendo Hermano, isso, você yo tem estoy que ver, leyendo você eso. tem que perceber Usted tiene que que essa aparência percibir que esa apariencia influenciou também quando ele influenció esteve aqui na también terra. cuando él estuvo aquí en la Porque tierra. os ¿Por qué? principais líderes dos Los judeus principales líderes não de los o judíos consideravam como o no lo Messias, consideraban que como el haveria de vir para o Mesías povo que judeu, habría de venir também para el pela pueblo aparência. judío, también por la apariencia. Certamente eles pensavam, Ciertamente Deus ellos teria pensaban, mandado um Dios Messias debería de haber uma forma mandado un mais Mesías pomposa, de una forma uma más aparência em que todo mundo bello, con olhasse una e forma de dissesse, apariencia donde todo esse el é o mundo Cristo. mirara y dijera, ese es Mas el Deus fez Cristo. exatamente o Mas contrário. Dios hizo exactamente Deus lo mandou alguém, contrario. irmãos, que não Dios tinha mandó boa a alguien, aparência. hermanos, que no tenía Deus buena mandou alguém que não apariencia. tinha Dios formosura, mandó a não alguien tinha que no tenía beleza, hermosura, que no tenía porque, belleza. né, a aparência não agradava aos La homens. apariencia no Isso é agradaba a uma los prova, hombres, hermano. porque o Es homem vê a una aparência, prueba para los hombres, porque Deus el vê o hombre vive de coração. apariencia. Dios ve el corazón. Por isso, irmão, não olha para a aparência. Por eso no mire para la Aquele que apariencia. parece que é, pode ser que não Aquel que seja. parece que es puede que no Aquele que sea. aparece ser espiritual, Ese que parece aquele ser que aparece, espiritual, né, que tem tudo do aquel que bom, do parece que melhor, tiene você todo, pode que se de lo decepcionar. mejor, usted Irmãos, puede a ser gente tem que olhar o decepcionado. conteúdo, Usted tiene que mirar el tem que olhar para o contenido, coração. tiene que mirar para el Irmãos, em corazón. outras palavras, para com Hermanos, en Jesus, otras tem palabras, que para con ouvir sua Jesús, palavra. tiene que oír su palabra. Bom, Bueno, versículos de 4 até 10, eu estou versículo del 4 tentando hasta el 10. descrever um pouco Yo esse estoy capítulo para vocês.
intentando Isaías 53, destrancar un poco para ustedes. do Isaías versículo 4 53, até o en el versículo versículo 10, 4 hasta el versículo 10, descreve o motivo describe da el sua crucificação. motivo de su crucifixión. Qual foi a razão ¿Cuál fue de la Deus razón ter o de levado na Dios cruz? de haberlo llevado a la cruz? Quais são Vamos a os ver motivos de cuáles son ele los ter sido motivos sacrificado? de que él fuese Versículo 4. sacrificado. Versículo Certamente 4. ele tomou Ciertamente sobre si llevó él as nuestras nossas enfermedades enfermidades e as y nossas sufrió dores nuestros levou dolores sobre y, si. y E nós nosotros o le reputamos tuvimos por por aflito, azotado, ferido de por Deus herido de e Dios y oprimido. Na abatido. verdade, irmãos, quando nós A la olhamos verdad, para ele hermano, cuando nosotros miramos como para él, aflito de Deus, como Deus o afligiu, afligido de Dios, Dios Deus o lo feriu, não é? abatió, Dios Deus lo o hirió, oprimiu, mas Dios nós lo temos que oprimió. entender qual foi Más o tenemos que motivo. entender cuál fue el Qual foi o motivo. motivo ¿Cuál de fue Deus el tê-lo motivo? ferido, de Que Deus Dios lo tê-lo haya herido, oprimido, que de Dios lo Deus haya tê-lo azotado, afligido? Qual que foi Dios o lo haya motivo? abatido. ¿Cuál es el É motivo? por tua causa, Es por tu causa, porque Ele tomou sobre porque si Él as tomó sobre suas sí enfermidades. sus Ele tomou as enfermedades. dores Él tomó sus sobre dolores si, as sobre tuas e minhas sí. dores. Irmãos, versículo Hermanos, 5. Mas versículo ele 5. foi Mas Él herido fue traspassado por pelas nuestras nossas rebeliones, transgressões e moído molido pelas por nuestros nossas pecados. iniquidades. O El castigo que castigo de nos nuestra traz a paz paz fue estava sobre sobre ele, Él, e pelas y suas por sus llagas pisaduras fuimos é que nosotros nós somos curados. sarados. Irmão, Hermanos, cada cada transgressão, transgresión, nossa, ele cada sofre, transgresión né? Ele é nuestra, Él traspassado. sufre, Él es E traspasado. as nossas iniquidades Él, por fazem com causa que de ele nuestros seja pecados, moído. hacen que Él Ele sea foi moído molido. como homem. Él fue Ele foi molido como hombre. traspassado. Irmão, Él tudo por fue causa das nossas herido, todo iniquidades, por causa de por nuestras causa das nossas iniquidades, transgressões. de nuestros Irmãos, pecados. o castigo, nós Hermanos, el merecíamos o castigo, castigo, mas nosotros graças a merecíamos el Deus, irmãos, castigo, mas esse gracias a Dios, castigo que nós merecíamos el para depois castigo que nos dar nosotros paz, merecíamos para poder darnos caiu después sobre paz, ele. cayó sobre Él. Você já apanhou do seu pai? Usted ya Né? Às vezes, né? las veces, Você merece castigo, usted merece un castigo, certo? Mas de ¿verdad? repente, Mas de o repente, seu pai, para su castigar padre, você, para castigarlo a o seu usted, irmão diz: Não, não, pai, não su bate nele. mamá dice, no, no pegue a él, Bate em mim no lugar dele. pegue a mí en el lugar de él. Irmãos, esse é o nosso irmão Hermano, mais velho. ese es nuestro hermano más viejo. Ele falou para Deus: Deus, Él habló para Dios, eles não vão Dios, aguentar o castigo, ellos no van a aguantar el porque o castigo é castigo, morte. porque el castigo es la Eu vou morrer por muerte. eles. Yo voy a morir por Ele ellos. sofreu castigo por você. Él sufrió el Aí castigo você por então usted. goza Ahí de usted paz. ahora goza de paz. Você foi sarado, Usted fue mas ele foi sanado, pisado. mas él fue Por suas pisado. pisaduras, Por sus nós fomos llagas, sarados. nosotros fuimos Versículo 6. curados. Todos nós Versículo 6. Todos nosotros andávamos nos descarriados descarriamos como como ovelhas. ovejas. Nós não tínhamos rumo. A nossa Nosotros no vida não teníamos fazia rumbo. sentido. Nuestra É ou não é? vida no tenía Nós sentido, estávamos ¿eh o no totalmente es? perdidos nesse Nosotros mundo. estábamos Não totalmente perdidos en sabíamos este por que mundo. nós No sabíamos viemos por para esse qué mundo e para onde vinimos a nós este vamos. mundo ni para Irmãos, dónde nós nosotros éramos vamos, essas ovelhas hermanos. desgarradas. Éramos Cada um esas ovejas se descarriadas, escapou cada por o seu cual se caminho. apartó por su camino. Alguns pelo caminho das Algunos drogas, fueron outros por el pelo camino de caminho las do pecado, drogas, outros otro pelo por el camino caminho del da cultura pecado, do otro por el conhecimento, camino de la mas o cultura y del Senhor fez cair conocimiento, sobre mas el ele Señor a hizo caer iniquidade sobre él de todos. el Deus fez pecado cair de todos sobre Jesus nosotros. todas as Dios nossas hizo caer iniquidades. sobre Jesús Ele foi todo el oprimido, pecado. Él fue moído, angustiado, él mas fue não abriu afligido, a boca. mas no abrió su Como boca. cordeiro Como foi levado ao cordero fue matadouro, llevado al e matadero como y como ovelha oveja muda diante dos delante de seus sus tosqueadores, ele transquiladores, não abriu a boca. enmudeció y no abrió su boca. Irmãos, enquanto o povo Hermano, en cuanto al zombava dele, pueblo, enquanto o povo él escarnecia hablaba dele, de él, hacía ele nunca escarnecimiento jogou de él, él no cesto, nunca né? Ele não jogou na
na cara do povo. Ele não foi No dizendo, gritó passando a por la isso cara por del isso, por pueblo isso. diciendo, estoy pasando Nunca esto por fez isso, ustedes. certo? Él Não nunca hizo abriu a eso. boca, ele Él no foi abrió la levado ao boca. matadouro Él como fue llevado al ovelha muda. matadero como Por alguien juízo mudo. opressor Por foi cárcel y por juicio arrebatado, fue quitado. e de sua Y su linhagem, generación, quem dela ¿quién cogiera? la contará? Porquanto foi cortado Porque fue da cortado de terra la dos tierra viventes, de los por causa vivientes y das por la transgressões rebelión do de meu mi povo, pueblo, foi ele fue herido. ferido. Irmãos, olha só, né? Hermano, mire Ninguém, solamente. ninguém Nadie, se preocupou com a sua nadie linhagem, se né? preocupó por su linaje. Os líderes dos judeus Los só queriam líderes de los matá-lo, judíos matá-lo, solo querían matá-lo. Ele foi, né? matarlo, Os matarlo. olhos dele, por causa da transgressão do Él, por povo, causa de la ele foi transgresión del ferido. pueblo, él Versículo fue herido. 9. Versículo 9. Designaram-lhe a Y se sepultura dispuso con los com os impíos su perversos, sepultura, mas mas con los com o ricos rico fue en esteve su na sua muerte. morte. Aqui já descreve a Aquí sua ya morte. describe su Ele muerte. morreu, tá? Él murió, Mas a sua mas sepultura não, en su né? sepultura Quiseram sepultá-lo quisieron como sepultarlo um como malfeitor. un malhechor, Crucificaram-no como um malfeitor, crucificándolo porque como un a seu lado malhechor, havia dois porque a bandidos, su lado tá? habían dos Então ele foi bandidos. crucificado como um Entonces él fue perverso, como um crucificado como un malfeitor. perverso, Mas como un malhechor. Mas deram-lhe, né? ellos Mas o diéronle, rico esteve na sua morte. Um rico lo rico ofereceu estuvo a en su sua muerte. sepultura de rico para Un rico Jesus ofreció su fosse sepultura sepultado. para que Jesús fuese sepultado. Posto que nunca fez Aunque nunca injustiça, hizo maldad, nunca ni cometeu hubo nenhuma engaño en su malícia, boca, él nunca cometió nem ninguna dolo algum injusticia, se achou em sua boca, mas ele morreu ni como ningún um engaño malfeitor. se halló en su Todavia, boca, mas él o murió como un Senhor malhechor. agradou Con todo moer-lo, esto, fazendo-o Jehová quiso enfermar quebrantarlo, quando tenha sujetándole a oferecido sua padecimiento alma como cuando haya oferta puesto su pelo vida pecado. Irmão, en quando ele deu expiación a por sua el alma, pecado, quando cuando ele él dio su morreu, alma, né, ele cuando él ofereceu murió, él ali a Deus como ofreció ahí sacrifício a Dios como pelos nossos expiación pecados e por el pela nossa pecado alma. y Então por ele foi nuestra a alma. oferta pelo pecado, Él verá fue la a ofrenda sua por el pecado. Vivirá posteridade, por largos días prolongará os y la seus voluntad de dias, e Jehová a vontade será en do su Senhor mano prosperará prosperada. nas suas mãos. Irmãos, a sua morte não foi o Hermanos, fim. su muerte Satanás no fue el achava fin. que vamos Satanás matar o hallaba Filho de que Deus, vamos vamos a matar matar al Cristo. Hijo de Dios, vamos a Quando matar a matar, Cristo. vai ser o Cuando lo fim, vai ser o matemos, fim. y Não, eso va a ser el eles, fin, mas eles no va a ser mataram el a fin Jesus, así. Cuando ellos irmãos, era o mataron a começo. Jesús, hermano, era el comienzo. Era o começo, irmãos, porque Era el comienzo, o Senhor, hermano, ele porque el vai ver a Señor sua posteridade. va a ver a su Hoje o Senhor Jesus está post. aqui. Ele Hoy el está em Señor forma está de aquí. espírito. Él está en forma de Ele está espíritu. vendo a sua Él posteridade. está viendo su posteridad. Ele está vendo que, Él está que viendo ele está prolongando os seus que Él dias está através da igreja. prolongando sus días a través de la E a iglesia. vontade do Senhor Y la voluntad prosperará del nas Señor suas mãos. Como? prosperará en sus Se manos. ele não está ¿Cómo? mais na terra. Si Él no está más en la Como? tierra. Ele morreu, ¿Cómo? Él ressuscitou e murió, tornou-se o resucitó Espírito que dá y vida. se volvió el E ele Espíritu que da gerou a sua vida igreja y e Él nós somos a generó sua su iglesia y posteridade. nosotros Nós somos damos a su continuação para posteridad, somos fazer la a vontade continuación de Deus. para hacer la voluntad de Dios. Aí capítulo 53, versículo 11, Ahí capítulo descreve a 53, versículo 11, ressurreição de describe Cristo. la A resurrección de ressurreição de Cristo. Cristo está no versículo La 11. resurrección de Ele Cristo está en que el verá versículo o 11. fruto Verá el do fruto de la trabalho aflicción da de su sua alma alma e y ficará quedará satisfecho. satisfeito. Irmãos, ele verá o Hermanos, fruto do seu él verá el trabalho fruto de qual? la aflicción de Pelo su alma. trabalho. ¿Sabe cuál es el fruto de su trabajo? Ele disse em João capítulo 14: Él dijo en Juan capítulo rogarei ao 14, Pai rogaré al e ele Padre, Él nos enviará enviará outro el consolador. otro Não é consolador. isso? ¿No es Que é o eso? Espírito da Que es el verdade, espíritu de que o realidad mundo que não el pode, mundo não o conhece, no puede né? conocer, Não pode receber porque não o conhece, no puede recibir mas porque vós no o le conoce, conheceis, mas porque vosotros ele le habita conocéis, convosco, é porque Él Jesus. Ele habita habita con convosco, ustedes. mas Este es estará Jesús, em vós. mas estará en Nosso Senhor vosotros. Jesus, Entonces, nuestro depois da Señor sua morte Jesús, e después de su ressurreição, muerte da sua y glorificação, resurrección y de ele su se tornou o glorificación, Él se Espírito. volvió el Em Espíritu. João 7,
que en Juan 7, 37 a 39 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, se levantó Jesús y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quem crer em mim, Quien cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿cómo? do seu interior De su interior fluirão correrán rios de ríos de água agua de viva. vida. Isto ele disse com Esto él respeito dijo ao con respecto Espírito al que haviam Espíritu de que receber había de os que nele recibir los crescem, que pois creen o en él, Espírito até aquele porque su momento Espíritu não hasta ese havia sido momento dado, no había sido dado, não porque tinha sido Jesús glorificado. aún no había Mas sido irmãos, glorificado. aqui Mas em hermanos, Isaías aquí capítulo en 53, Isaías versículo 11, capítulo 53, Jesus havia versículo 11, ressuscitado, Jesús ya Jesus había havia sido resucitado, glorificado, Jesús ya había o sido Espírito foi glorificado, dado para nós. el Espíritu había sido dado Irmãos, para hoje nosotros. nosso Senhor Hermanos, Jesus está hoy aqui, nuestro Señor Jesús está aquí. não só está aqui, No fora solo de está você, aquí, Ele fuera está de dentro de ustedes. você, Él está dentro de Ele ustedes. está em você. Él está E en hoje Ele ustedes. está vendo, Y Ele vê hoy como esse fruto Él ve como do seu esse penoso fruto trabalho que é o Espírito. de su O penoso fruto do seu trabajo. penoso El trabalho é o fruto Espírito. de su penoso trabajo es el Porque o Espíritu. Espírito, irmão, ele Porque el ficará Espíritu, hermanos, Él satisfeito. quedará satisfecho, ¿no es Porque eso? o meu servo, o justo, Porque com seu mi siervo, conhecimento, con su justificará conocimiento, a justificará muitos. a mi Dentro siervo de justo nós, a ele está muchos. justificando a Él muitos. está justificando a Porque muchos as y iniquidades llevará las ele iniquidades de levará ellos. sobre si. O nosso lado negativo, Nuestro lado Jesus resolveu por negativo, nós. Jesús Só resolvió por por isso, irmãos, a nosotros. agenda Solo por positiva. eso, hermanos, es una agenda positiva. Vamos viver por Vamos esse a Cristo, vivir por que ese é o Cristo, Espírito que que es el está dentro de Espíritu que nós. está Vamos dentro de ouvir a nosotros. Sua palavra, Vamos a oír vamos su palabra. imergir na Sua Vamos a palavra, hacer inmersión en vamos su palabra. inculcar a Sua Vamos a palavra no inculcar su coração, palabra en el vamos executar corazón. a ordem Vamos a de Deus ejecutar através la da orden palavra de dada Dios a para través de nós la a cada palabra dada semana, para cada dia. nosotros a cada semana, Irmãos, a cada día. nós vamos fazer a vontade do Hermanos, nosotros Senhor, vamos a hacer la né? voluntad Nós del vamos Señor. cumprir Nosotros vamos a a cumplir função la función Deus Pai deu para que Jesus e Dios hoje Ele Padre dio para confiou à Jesús igreja. y hoy Él Vamos confió a la fazer a iglesia. vontade do Pai. Vamos a hacer la voluntad del Padre. E versículo 12 Versículo diz 12 respeito à dice ascensão de Cristo. respecto a la Ascensão. ascensión de Por Cristo, a la isso, ascensión. eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os Por tanto, poderosos yo le daré parte repartirá con los ele grandes y por con los fuertes repartirá despojos. despojos. Irmãos, e por quanto Hermano, por derramou a cuanto sua derramó su alma na vida morte, hasta la foi muerte y contado fue com contado os con los transgressores, pecadores, contudo, levou habiendo sobre él si llevado el o pecado de pecado de muchos muitos e pelos y orado transgressores por los intercedeu. transgresores. Irmãos, que quer dizer? Hermanos, Que ¿qué quiere quer decir? dizer, né? Lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos Le repartirá daré muchos despojos. con O los que quer dizer isso? poderosos y Quer repartiré dizer que na sua despojos. Quiere ascensão, decir que en su Deus o ascensión, fez sentar-se Dios à los sua hizo direita nos sentarse lugares en su celestiais. derecha en los lugares celestiales. Né? Aquele lugar, irmãos, aquele Aquel lugar é lugar, lugar dos hermano, poderosos. es el lugar de Aquele los lugar é lugar poderosos. das Aquel autoridades lugar es el lugar de las angelicais, das autoridades autoridades, angelicales, principados de las potestade, onde estão os autoridades, poderes, onde principados, estão os potestades, domínios, donde os están los reais poderes, donde políticos están também los estão lá. dominios, donde Mas está todo Deus allá. o ascendeu acima Mas deles. Dios lo ascendió De um lado encima de parece que ellos. ele De divide un lado, os parece poderes que com Él esses, divide mas ele los na verdade está poderes, acima. mas a la verdad Él Ele está está acima encima. de todo Él está principado, encima de todo todo poder, principado tá? y de Ó todo Senhor poder. Jesus, o Oh nosso Senhor Señor Jesus Jesús. hoje, Nuestro né, Señor Jesús hoy, quando ele subiu ao céu, cuando Él subió al cielo, vamos confirmar isso em vamos a Efésios confirmar capítulo eso 1. en Efesios capítulo 1. Por amor, né, a alguns irmãos que não Por amor a tiveram a algunos oportunidade de acompanhar hermanos conosco que no essa tuvieron palavra la no oportunidad de passado, eu vou ler acompañar esa aqui palabra en el pasado. Efésios 1, Efesios 1, versículo, versículo, vou ler desde o versículo 19. voy a leer desde el E qual versículo a 19. suprema grandeza do seu Y poder cuál la para supereminente conosco, grandeza de su poder para segundo a con los que eficácia da força nosotros los que do seu creemos según la poder. Irmãos, operación del poder de esse su poder fuerza. é Ese acionado poder pela nossa es fé. accionado Cremos por nuestra nesse fe, grande
Cuando creemos, ese gran poder es esse accionado. mesmo poder Ese mismo exerceu poder ele em Cristo, ejerció Él en ressuscitando-o Cristo, resucitándole de los muertos fazendo y sentar sentándole a à su sua diestra direita en los nos lugares lugares celestiales. celestiais. Cristo, foi ressuscitado pelo Cristo fue Pai. resucitado por Deus el Pai Padre, não só y Dios ressuscitou, Padre no o solo fez lo resucitó, ascender até o céu. sino que lo hizo Ele ascender foi hasta el cielo. ascendeu até o céu para sentar-se Él à ascendió direita de hasta el Deus cielo para sentarse a la derecha nos de lugares Dios celestiais. en Que los são lugares esses celestiales. lugares ¿Qué son celestiais? esos lugares celestiales? Acima Versículo de 21. todo Sobre principado, todo potestade principado e y poder autoridad e y domínio poder y e todo señorío y nome sobre que se todo possa nombre que se referir, nombra, não só no no presente solamente en século, este mas siglo, sino também no también en el vindouro. E qual venidero. o objetivo disso, irmãos? ¿Y cuál es el Pôs todas as objetivo de coisas eso? Y sometió debaixo todas las dos cosas pés bajo sus pies e para y lo ser dio o por cabeça cabeza sobre sobre todas todas as las coisas. cosas Deus a la o deu iglesia. à igreja, Deus deu Cristo à igreja, Dios dio Cristo a la a iglesia, qual é o seu la cual es corpo, su a cuerpo, la plenitude plenitud de daquele aquel que a que tudo enche todo lo em llena todas en as coisas. Em todo. outras palavras, En Deus otras fez palabras, tudo isso, irmãos, Dios e hizo deu todo eso, esse hermanos, Cristo y Dios que dio ese foi Cristo entronizado, que fue está sentado à entronizado, direita de Deus, está sentado a acima la de derecha toda de Dios, autoridade, encima ele de deu toda como autoridad. cabeça da Él igreja. lo dio como cabeza a la iglesia. Agora, ¿Por a qué? função dele, irmãos, Ahora la é función de ellos, encher hermanos, a igreja. es llenar la Irmãos, iglesia. como ele vai ¿Cómo encabeçar a Él va a igreja? encabezar la iglesia? Enchendo a Es igreja llenando la de iglesia graça e de de verdade, gracia y de verdad, enchendo a igreja llenando la consigo mesmo, iglesia enchendo o consigo próprio mismo, Cristo, a llenando igreja, la iglesia mas é con através da Cristo, palavra. más a través de la Por isso, palabra. irmãos, Deus não Por eso, cessa de hermanos, nos dar palavra. Dios Cada dia necesita de temos darnos uma palabra. porção. Cada Cada día semana tenemos una uma porción. mensagem nova. Então Cada nós temos semana un palavra e mais mensaje palavra. É nuevo. para quê? Nosotros tenemos Essa palabra y palavra más não é para palabra. encher ¿Esa a palabra nossa es cabeça para de qué? doutrina, No es para llenar nuestra encher cabeza de nosso doctrina. orgulho, No es para llenar de nuestro sabedoras orgullo, da de teologia. Não, sabiduría, de irmãos, essa teología. No, palavra é para hermano. Esa encher palabra es para Cristo llenarnos de nos Cristo vazios do nosso ser. en el Porque vacío, los nosso vacíos de ser nuestro ser. ainda está muito Porque nuestro ser ocupado com aún está muitos muy vazios, ocupado. né? Hay Muitos muchos lugares estão sendo vacíos. ocupados Hay pelo muchos nosso lugares velho que están homem, siendo ocupados por nuestro nossa viejo velha hombre, criação, não é isso? por O nuestra vieja nosso ego ainda creación. tem muito Nuestro espaço ego ainda. aún tiene A mucho nossa vida espacio en da alma ainda nosotros. prevalece. Nuestra vida del alma As aún nossas opiniões prevalece. ainda falam muito forte. Nuestras opiniones Mas aún graças hablan a muy Deus fuerte. que Mas essa gracias a palavra Dios todos os que dias, esta palabra o que todos cada los dia vai días como preenchendo esse y que cada espaço, día más nos está llenando de sí. expulsando o velho homem, Está expulsando al viejo expulsando todas hombre as toxinas, y né? está sacando todas las E toxinas está y tirando preenchendo a la basura no nosso y ser. llenándonos de Irmãos, é Cristo en dessa nuestro ser. forma Es de que a esa igreja forma pode ser que la iglesia encabeçada puede por ser Cristo, encabezada por né? E Cristo Cristo poderá usar a y igreja para Cristo encher puede usar todas la as iglesia coisas. para llenar todas las cosas. Aí diz Ahí respeito de novo aquilo que eu dice falei respecto de no nuevo aquello capítulo que yo 4 de hablé Efésios, en el capítulo 4 de Efesios, quando, versículo 8, quando cuando en Cristo el ocupou versículo as 8, alturas, por ele lo cual dice quando subiendo Deus lo o alto, ascendeu, cuando ele Dios lo levou cativo o ascendió, cativeiro, quer Él dizer, llevó ele tirou cautivo la você lá cautividad. do Él inferno. lo sacó a usted del Você infierno. estava morto nos Usted seus estaba delitos e muerto en pecados. sus delitos y Você pecados. era um escravo do pecado, Usted era un esclavo del escravo da pecado, morte. E era un Deus, esclavo quando de la muerte. fez com que Cristo fosse Y Dios cuando crucificado, hizo que ele Cristo fuese desceu até o crucificado, Él Hades. descendió E hasta el de Hades. lá, Y nas de regiões allá, inferiores da de terra, las ele regiones tirou inferiores de la você de lá. tierra, Él lo Ele sacó de allá. libertou essa Él lo escravidão libertó de esa do pecado. esclavitud, E ele del levou pecado. você Y juntamente Él com lo ele llevó a usted lá para as juntamente con Él alturas. a las alturas. Acredita nisso ou não? ¿Cree Levou eso o você lá no? nas alturas. Lo llevó a usted a las Se alturas. você não acredita, está aqui, ó. Si usted no cree, está Efésios aquí. 2. Efésios 2. Efesios Efésios capítulo 2, 2, versículo 5. versículo Estando nós 5. mortos em nossos Aún estando delitos, nosotros estávamos muertos mortos, en estávamos no pecado, Hades, porque o Hades é o nosotros lugar estábamos da en el morte. Hades porque ese Nós lugar estamos es el que mortos guarda la e muerte. estávamos no Nosotros Hades, estábamos né? muertos, Mas estábamos ele en el nos deu Hades. vida, Mas Él nos dio vida, a vida de ressurreição. la vida de Ele nos deu resurrección. vida Él nos dio juntamente vida com Cristo, porque juntamente con quando Cristo. Cristo morreu
Cuando Cristo murió y fue hasta allá, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Dios resucitó a Cristo, hermano, Él también nos dio vida. Nós não tínhamos vida. Nosotros no teníamos Estávamos vida, mortos. Estávamos estábamos nas regiões muertos, inferiores da terra estábamos en las escravizados. regiones Mas quando inferiores Cristo subiu esclavizados. até lá, Mas cuando Deus Cristo ressuscitou subió a hasta ele. allá, Quando Deus ressuscitou a ele, Dios deu lo vida para resucitó a Él você. y dio vida para usted. Nos ressuscitou. Nos E não resucitó, só isso, quando hermano. Cristo Y ascendeu, no solo eso, nós, sino que cuando Cristo nós ascendemos com ascendió, ele. nosotros E ascendimos nos con fez Él y assentar nos hizo com os sentar en lugares los lugares celestiais celestiales em Cristo en Jesus. Cristo Jesús. Você não está mais no Usted no inferno. está más en el infierno. Você não está mais na Usted morte. no está más en la Você não é muerte. mais escravo do Usted no pecado es e da más esclavo morte. del pecado y de la muerte. Cristo desceu até lá e Cristo tirou você de descendió lá. hasta allá y lo sacó a E usted de quando allá. Deus o Y ressuscitou, cuando Dios lo ascendeu ao céu, resucitó, lo você ascendió al foi cielo, junto. usted fue junto. Então a igreja não Entonces é la meramente iglesia uma no entidade es religiosa una humana. entidad religiosa A humana. igreja, irmãos, La é iglesia, hermano, um organismo es un vivo. organismo Foi vivo. gerado na ressurreição. Fue E engendrado en la hoje estamos resurrección y hoy assentados estamos nos lugares sentados celestiais en em los lugares Cristo. celestiales en Você Cristo. não está sentado aqui no chão, Usted no não, está aqui na sentado terra. aquí Você en está la tierra, en el sentado suelo, nos usted está lugares celestiais sentado em en los lugares Cristo. celestiales en Cristo. E qual o objetivo ¿Y cuál es el disso objetivo tudo? Agora, de então, todo Deus eso? está dando a Ahora você Dios está dando a usted como dons para a igreja, como dones como para la iglesia, edificadores da como igreja. edificadores de la Você iglesia. está disposto? ¿Usted está dispuesto? Por isso, irmãos, não Por fique eso, preocupado hermano, só com no seu esté emprego, tan seu ocupado con com su seus afazeres, empleo, con sus quehaceres, ganhar dinheiro, con cuidar da sua usted família, pensar en ganar cuidar da sua dinero, cuidar de casa, su cuidar do seu familia, cuidar de negócio, eso, cuidar procurar de aquello, enriquecer, cuidar del ter mais negocio, dinheiro, procurarse ter mais casa enriquecer, na tener una praia, casa en el mais campo, una carros, casa en la playa, mais más patrimônio. carros, Não perca más tempo patrimonio. com isso. No pierda tiempo con eso. Você foi dado depois que Usted Deus fue dado después que tirou Dios você lá do lo sacó inferno a e usted del colocou você lá infierno no y céu. lo E colocó a agora ele usted allá en mandou los você para a cielos. igreja Y ahora Él com uma mandó a função. usted Qual é para a la função? iglesia con una función. ¿Cuál es la Para edificar a función? igreja. Para edificar la iglesia. A sua principal função, Su principal a sua función, profissão principal, su irmãos, profesión é edificar principal, a sua hermanos, igreja. edificar la iglesia. Portanto, irmãos, se você Por tanto, hermano, si usted ocupó todo su tiempo solo con las cosas suyas, para edificar es la hora de ocupar el tiempo en la edificación de la iglesia, del cuidado de las personas, cuidado de los hermanos. Vamos para allá. Amén. e buscar, não só o Senhor quer que você seja edificador, você No seja solo quiere el Señor que que sea busque material un para edificador, construção. sino uno que busca material para Os construcción. materiais para Los construção estão nas materiales para ruas. construcción están en las Vamos pregar o calles. evangelho. Vamos a predicar el Vamos Evangelio. resgatar pessoas. Vamos a rescatar las Vamos trazer personas. essas ovelhas Vamos a traer desgarradas esas ovejas para o rebanho, descarriadas para a casa para el do rebaño, Senhor, para la e casa del cuidar Señor delas. y Que cuidar tal, de ellas. irmãos? ¿Qué tal, hermano? Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Amém. Amén. Isaías 10, Isaías 10, versículos 9 e 10. versículos 9 y 10. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Senhor Jesus. Señor Jesús. Está errado esse versículo aqui que eu anotei. Vocês Está podem verificar cambiado para mim ese quando eu el sei. versículo que yo Mas o anoté. versículo que eu quero ler com vocês, eu El anotei versículo aqui. que yo quiero leer, yo anoté aquí. Vai e dize a este povo, Va y ouvi, dice a este ouvi, e não pueblo, entendais. Acho que é oí, oí y no a anotação entienden. aqui. Yo creo que la anotación está 6, errada. 9. 6, Isso. 9. 6, 9. Tá, anotei 10. É Isaías 6, versículo 9. Isaías Então 6, disse a ele, vai versículo 9. e dize a este povo, Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien e não entendais.
y no entendáis. vede, Ved, mas não por cierto, mas percebais. no comprendáis. Essa era a situação dos Esa es la judeus quando Jesus situación de los veio a judíos salvar cuando o Jesús seu vino próprio para povo, salvar né? a su propio Então eles pueblo. ouviam, ouviam Entonces e não ellos entendiam. oían y no Viam, entendían. viam, Ellos mas não veían, percebiam. veían, mas Certo? no comprendían. Torna-se insensível o Se coração tornaron deste povo insensibles el para que corazón de eles este tenham, pueblo. né? E se eles não conseguem Y ver, si nem ellos no conseguem consiguen ver ni perceber, consiguen porque algum percibir, problema tem porque no algún coração. problema tienen en Por el isso, irmãos, corazón. não tenha problema no coração. Por eso, hermano, no tenga problema en el corazón. Procure um cardiologista Procure un espiritual. cardiólogo espiritual. Não endureça o coração. No endurezca su Se você corazón. endurecer o coração, irmãos, Si usted de endurece su nada corazón, adianta hermano, toda essa riqueza de de palavras. nada sirve que toda esta Essa riqueza de palavra está fazendo palabra milagre esté. na vida de Esta muitos, palabra está haciendo mas na sua milagro não vai en la fazer vida de nenhum efeito. muchos, mas en la suya no va a hacer ningún Tudo por um efecto. problema do coração, tá? Todo ese problema del corazón. Torna-se insensível o coração deste povo, El corazón se endurece-lhe os ouvidos torna e fecha-lhe engrosado, os olhos, para que não agrava sus oídos y venham ciega sus a ver ojos para que no com vean os con sus olhos, ojos, a ni ouvir com oigan os con sus ouvidos oídos, e a entender ni com su o corazón coração entienda, e se ni se converta convierta e y seja haya salvo. para él sanidad. Irmãos, Hermano, Deus quer muito que o Dios quiere povo, mucho né, que el receba pueblo a Cristo de uma reciba maneira a adequada, Cristo de una como manera adecuada, ver com os olhos, como conseguir ver con ver com los os olhos, ojos, e conseguir ver con conseguir los ojos ouvir com os y ouvidos, conseguir e oír con conseguir los oídos entender com o y coração. conseguir Mas entender quando con o el coração corazón. se Más cuando endurece, el os corazón se nossos olhos endurece, não conseguem ver, nuestros ojos no nossos consiguen ouvidos ver, não conseguem nuestros ouvir, e oídos o no nosso consiguen coração não oír y entende nuestro o que corazón Deus no fala e o que Deus entiende lo está que fazendo Dios aqui na habla y terra. lo que Dios está haciendo aquí en la É muito tierra. triste, Hermano, né, es muy viver triste aqui na terra ser alguém assim. vivir aquí en la tierra siendo alguien así. Versículo 1 ainda, né? Versículo Versículo 1 1 aún do capítulo 6 de Isaías del ainda, capítulo 6 de nós Isaías, vamos falar sobre a glória de Deus. porque vamos a hablar de Então la vamos gloria de aproveitar, Dios. já que estamos com o versículo, capítulo 6 Entonces, de ya que Isaías estamos aberto aquí aqui, então aprovechando versículo 1 con diz: Isaías no abierto, vamos a ano aprovechar. da morte Dice do rei así, Uzias, en el año que murió el rey eu Usías, vi o vi Senhor yo al sentado Señor sobre um sentado alto sobre un e trono sublime alto trono, y e sublime, as abas de y sus suas faldas vestes llenaban el enchiam templo. o templo. Isaías, ele teve uma visão Isaías, él tuvo e una ele viu visión. trono alto Él e vio un sublime. trono alto y E sublime. quem estava sentado era o Senhor. Y quien Esse estaba Senhor aqui, sentado era el vocês Señor. podem Ese ver que na Señor Bíblia de Almeida, ele só tem a que, caixa alta que la no revisión F5. Almeida E quando nos se muestra trata eso. de Más Senhor, cuando se trata de Yahvé, ou Señor, Jeová, de todas Yahvé o as letras Jehová, do Senhor todas são las em letras caixa del alta. Señor son con Aqui só mayúscula. Senhor, só S está em caixa Aquí alta, em maiúscula. ese Señor solo Esse está Senhor aqui en refere-se a mayúscula. Cristo. Entonces, ese Señor se refiere a Cristo. Isaías, na sua visão, ele já Isaías, viu Cristo en su visión, él ya vio a assentado Cristo sentado em alto e en un sublime trono, trono alto y as sublime. abas das suas vestes enchiam o templo. Irmãos, as vestes Las faldas geralmente llenaban são el as templo. nossas ações, os Las nossos atos, vestiduras son né? nuestros Tudo que hechos, nós nuestras fazemos acciones, é o todo viver lo que humano. Irmãos, es nuestro vivir nossas humano, ações como ser todas humano. nuestras Irmãos, acciones como o ser nosso Senhor humano. Jesus, enquanto esteve Nuestro na Señor terra, Jesús, en cuanto estuvo en la todas as tierra, suas ações hermanos, no seu todas viver sus humano, acciones y irmãos, su são vivir como essas humano abas, son né? As como suas esas vestes faldas, enchiam como las o templo. vestiduras que A sua, llenaban el irmão, templo. ele Hermanos, só falou a palavra de él Deus. solamente Ele só habló la se palabra de Dios. preocupou, Él irmãos, em solo se fazer a vontade do preocupó Pai. de hacer la Ele só voluntad se del Padre. preocupou, Él irmãos, solo se em preocupó, hermano, fazer agradar de aquele que o hacer enviou. agradar a Ele aquel não que lo buscou envió. a sua glória Él no quando buscó teve su gloria oportunidade, quando cuando tuvo multidões e oportunidad, multidões, cuando las né, vieram multitudes y aqui para multitudes vinieron né, para para exaltá-lo. Irmãos, ele não se exaltarlo. perdeu. Él Ele no se continuava perdió. Él tendo os seus continuaba atos de teniendo justiça, sus o seu hechos de comportamento, o justicia. seu viver, a Su sua conduta comportamiento, su vivir, su totalmente conducta fue aprovada por Deus totalmente como aprobada por atos de Dios justiça. como hechos de Os justicia. serafins estavam, Serafines, cada no uno versículo tenía 3, 6 e alas. clamavam Versículo uns 3. aos outros, dizendo: Santo,
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, nuestro Señor Jesús hizo ese trabajo con el objetivo de que Dios llene toda la tierra con su gloria. Y Dios va a llenar, Él está llenando su iglesia de su gloria. Mas un día toda la tierra va a estar llena de la gloria de Dios. Mas todo es gracias a la obra que Jesús Cristo está haciendo. Gracias a Jesucristo se volvió positivo que nosotros estemos disfrutando de la gloria de Dios. Y a través de nosotros vamos a llevar esa gloria para toda la tierra. Volviendo entonces, vamos para Juan. Juan capítulo 12. Versículo 44. Versículo 44. Versículo 41, eu não li. Versículo 41, yo no leí. Disse Isaías, porque Isaías viu dijo a esto cuando glória vio dele su gloria falou y habló acerca de él. Então, irmãos, o que eu falei Entonces, lá, hermanos, lo que yo não hablé estava allá errado, certo? no estaba Isaías errado. viu a glória Isaías de vio Cristo la e gloria de falou Cristo a seu respeito. y Então, habló Isaías acerca de él. estava falando a respeito de Cristo. Isaías Versículo estaba hablando al 42, respecto de Cristo. contudo, Versículo 42, con muitos todo dentre as eso, próprias aún de los próprias gobernantes, autoridades creram muchos nele, creyeron en él, mas por pero a causa causa de los fariseus fariseos não no lo confessavam confesaban para no ser expulsados de las Se sinagogas. você for Si usted fuese uno pertencia à que autoridade, pertenecía parte das autoridades, hacia parte de las autoridades y usted se declaraba creyente en Jesús, capaz de ser expulso do es capaz de que lo expulsaban del Sinedrín Então y de la sinagoga y de entre las autoridades. Entonces ellos prefirieron quedar callados porque y estar en la sinagoga, dos homens porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. não tenha vergonha do nosso Senhor. Hermano, no tenga vergüenza de nuestro Señor Não se Jesús. esconda. No se esconda. Tenha medo de perder algum No tenga miedo de perder algunos privilegios, perder alguna consideración dos seus amigos. de sus colegas, de sus amigos. Não tenha medo de se No declarar. tenga miedo de declararse. Não busque a glória dos homens. No busque la gloria de los hombres, mas busque la gloria de Dios. Vai te honrar. Dios te va a honrar. Versículo 44. Versículo 44. Ó Senhor Jesus. Por eso que, hermano, Señor Jesús. Lembra em capítulo 7 de João? Recuerda el capítulo 7 de Juan. Capítulo 7 de João. Capítulo 7 de Juan. 50. Versículo 50. Versículo 50. Nicodemos. Versículo dice, Nicodemo, Antes, porque que vino al de noche, as autoridades dos judeus, porque las autoridades de los judíos, porventura, né, versículo creu nele 48. alguém dentre as autoridades, ou ¿Acaso creen en alguno de los gobernantes o de los fariseos? os fariseus que eram tão Las autoridades y los fariseos que eran tan buenos, Jesus, y ellos no creyeron en Jesús. plebe que quer crer em Jesus, quanto esta plebe Cuanto que a nada esta sabe da plebe lei, é maldita. que nada sabe de la ley es Então, maldita. por isso que quem fazia parte da autoridade, Quien hace parte de la autoridad hacía esa distinción. Nosotros las autoridades no creemos en Jesús. Nosotros no caemos en esa conversación, más un plebeyo. Él no sabe de nada. Entonces esa plebe es maldita. Por eso que llevó un cierto miedo de los que pertenecían a las autoridades. Entonces Nicodemo, uno de ellos, que él estaba con Jesús, les preguntó, ¿acaso nuestra ley juzga al hombre si primero no le oye y no sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿es tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ahí todo el mundo quedó con miedo de declarar que creía en Jesús.
Entonces, hermanos, ¿cómo es difícil né, para el não hombre buscar a glória dos homens, no buscar buscar la gloria de los a hombres, glória de Deus? Muito no bem. buscar la Então gloria de vamos lá. Dios? Muy bien. Entonces Versículo vamos allá. 44. E Jesus Versículo 44. clamou dizendo: Jesús clamó Quem y dijo, crê el em que mim, cree en mí, crê não em mim, no cree en mí, mas sino en el que naquele me que me envió. enviou. Irmãos, Jesus Hermanos, vem Jesús repetindo, vem viene falando, vem repitiendo, viene falando. hablando, Irmãos, viene só que hablando. agora, irmãos, eu creio Solo que que ahora, hermano, ele começa a falar também para as suas Él ovelhas. comienza a hablar para sus Quem ovejas. crê em mim, não Quien cree en crê em mí, mim, mas crê no cree en naquele mí, que me mas enviou. cree en aquel que me Irmãos, envió. quando nós cremos no enviado, na verdade nós cremos naquele que o enviou, certo? Más Então todo creemos en mundo presta atenção no el que lo enviado, mas envió. não presta Entonces todo el atenção mundo presta em atención quem al o enviou. enviado. Más Por tenemos quê? que ver quién lo Né? envió. Quem me vê a mim, vê Quien me aquele que ve me a enviou, mí, ve Jesus a aquel Cristo. que me Ele envió, era o Filho de Jesucristo. Deus. Quem Él era via el Hijo de ele, Dios. via o Pai. Né? Quien envía a él, Eu envía al vim Padre. como a luz do Yo mundo, vi, vine né? como la luz del A fim mundo, de que todo aquele que crê em mim não para que todo aquel permaneça que cree en mí nas no permanezca trevas. en tinieblas. Irmãos, eu vou fazer Hermano, yo voy a hacer retrospecto un dos una versículos de João com vocês. retrospección Pode não? de los versículos de Juan con Vamos fazer ustedes. uma ¿Puedo? viagem para a Vamos a hacer gente un viaje relembrar de tudo que Jesus para disse. recordar Vamos de todo lo lembrar que bem esse Jesús dijo, princípio. Por exemplo, para que usted João capítulo 5, versículo 19. se recuerde bien Vocês este vão ler principio. junto comigo, tá bom? Ustedes van a João leer 5, junto conmigo 19. Juan 5:19. Como Jesus começou a falar, Cómo Jesús empezó a hablar. versículo 19. Então Versículo respondeu 19. Jesus: Respondió Em entonces verdade, em Jesús y les verdade vos dijo, digo, de que cierto os digo, no puede el nada Hijo pode hacer fazer nada por sí por si mesmo, mismo, senão somente sino aquilo lo que que vê ve hacer fazer al o Pai, Padre, porque tudo o que porque esse todo lo filho que el Padre faz hace, também también lo hace el Hijo semelhantemente o faz. Irmão, igualmente. Jesus veio aqui na Hermano, terra Jesús vino como aquí a la homem, tierra como ele não hombre, ousava él no fazer nada osaba de si mesmo. hacer nada de sí Imagine mismo. nós, Imagínese, hermano. ele que era muito mais poderoso Él, que que era nós, muito mucho mais más capaz poderoso que que nós. nosotros, mucho más Irmãos, capaz que imagina, nosotros. ele não ousava Imagínese, fazer nada él de si no mesmo. osaba hacer nada de Ele sí só fazia mismo. como o Pai fazia. Él solo É hacía isso que como el nós Padre precisamos hacía. aprender a Entonces, viver hermanos, assim. ¿cómo nosotros debemos Não, aprender a não, vivir né? así? Não viver pela nossa opinião, não No viver pela vivir por nuestra pelos opinión, no nossos vivir pensamentos, o que por achamos nuestros melhor. Irmãos, pensamientos, vamos que viver hayamos mejor. no Espírito. Vamos a vivir Tá? en el Espíritu. Que mais? Vamos lá. Vamos fazer uma viagem ¿Qué rápida. más? Vamos a hacer un viaje rápido. João 5, 22 Juan e 5, 23. 22 y 23. E o Pai a ninguém julga, Porque el mas Padre ao a nadie Filho, juzga, em sino quem que todo confiou el juicio todo o dio al julgamento, Hijo, a fim de que para que todos todos honrem honren o al Filho, Hijo de modo como que honran al honram o Pai. Padre. Quem não honra El o que no Filho, honra al Hijo, não honra no o Pai honra que al o enviou. Padre Irmão, tem que que le envió. enxergar o enviado, irmão. Você tem que olhar para o enviado e pensar no Usted enviado. tiene que mirar para el enviado y pensar en quién lo Tá? envió. Quando você Cuando ouve usted quem mira profetiza, quién você tem profetiza, que lembrar usted tiene que de quem é a recordarse de palavra quién es da la profecia. palabra, de la Tá? Então, o profecía. importante é Entonces es quem envia. importante quién É envía. Deus. Tá? Es Dios. Em verdade vos digo, quem En verdad ouve os a minha digo, palavra e quien crê naquele oye que mi me palabra enviou, y tem que cree olhar para al aquele que me que me enviou. envió, Tá? Tem a tiene vida que mirar para eterna, aquel que envió, não tiene la entrará vida no juízo, eterna y mas no vendrá passou condenación, mas ha pasado para de a vida. muerte a vida. Irmãos, eu faço questão de ler esses versículos, porque Hermanos, vocês yo já hago hoje esto de já têm leer estos entendimento. versículos porque ustedes ya tienen Tem muita gente que, entendimiento. se eu falar, Hay irmãos, mucha fala, nossa, gente que é si yo só hablo falar eso, com es hablar parede. con Fala, não vão paredes. entender. Mas Hablo y no vocês va a não, entender. vocês já foram Mas preparados pelo ustedes no, Senhor ustedes ya fueron para preparados entender, por el né? Señor para entender Então, eso. capítulo 5, versículo 24. Entonces, Não, não, capítulo 5 ah, versículo, no, não, já falei. no, ya Capítulo 5, hablé. versículo 30. Eu Capítulo 5 nada versículo posso 30. fazer de mim mesmo, No na puedo yo forma hacer como nada por mí ouço, mismo, julgo. según Deus oigo, Pai confiou por mí no mismo, así Filho todo juzgo. julgamento. Mas o Filho, Dios para Padre dio al julgar, Hijo ele todo julga o Pai. juicio, más Él para Vocês entenderam? hacer juicio, Él oye al Padre. O meu juízo é justo, Y mi juicio es porque não justo, procuro
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dio libertad para el Hijo juzgar, más el Hijo para juzgar, él oye al Padre. Él quiere saber cuál es la voluntad del Padre, hermano. Esa es la misma cosa con nosotros. Debemos aprender a vivir así. Señor Jesús. Capítulo 6, Capítulo 5 ainda. Versículo capítulo 36. 5, Mas versículo eu tenho maior 36. testemunho do que o de João, porque as Yo tengo obras mayor que o testimonio Pai que me el de Juan, confiou para que porque las eu obras que as él me confió, realizasse, para que yo essas las tenho falado realizase, testemunho a meu las respeito mismas que o obras que yo Pai hago dan me testimonio de mí que enviou. el Padre me ha Então, enviado. as obras que Jesus Entonces fazia las obras que eram, Jesús hacía era uma prova era de que o Pai o una enviou, prueba porque as de que obras el se Padre lo envió, realizam. porque las obras se Quando um realizan. profeta fala uma palavra, essa palavra Cuando un não profeta faz a habla esa obra de palabra Deus, essa y esa palavra palabra no não hace la obra de acontece, Dios, essa palavra não se esa palabra no cumpre. acontece, no se Esse profeta cumple. não fala a Ese palavra de Deus. profeta no habla palabra de Não Dios, precisa no temer a ele, necesita não precisa temer a honrá-lo, él, não. no Mas necesita se ni essa honrarlo. palavra Mas si que esse esa profeta palabra falar que se ese cumpre, profeta habla Deus se cumple, realiza a sua obra, Dios realiza su essa obra, palavra vem de esa Deus. palabra viene de Jesus Dios. Cristo era o enviado Jesucristo de era Deus. el enviado João de Dios. 6, versículo 29. Juan 6, versículo Respondeu-lhes 29. Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi Jesús le enviado. respondió Se y le você dijo, crê esta es la obra no de Dios, que enviado, creáis en el que ha então você enviado. crê na Si usted palavra que ele cree en fala. el Por enviado, quê? usted A cree en la palavra que ele palabra que él fala não habla, é dele. porque la A palabra que él palavra que habla ele no es fala de él. vem La de palabra quem que o él enviou. habla viene de aquel Irmãos, que lo por isso que as envió. coisas acontecem. Hermano, por eso Graças que a las Deus cosas que as coisas estão acontecen. acontecendo no nosso Gracias a meio. Dios porque las cosas Porque están aconteciendo vocês en nuestro creem. medio. Porque ustedes Tem creen. gente que não crê, mas vocês Tiene creem. gente que no cree, más ustedes E a creen. palavra opera Y la eficazmente palabra em quem opera crê. eficazmente en quien cree. Senhor Jesus. Señor Jesús. João 6, 32. Juan 6, Replicou-lhe Jesus: 32. em verdade vos Y digo que Jesús les dijo, de Moisés cierto vos digo deu que pão do céu, no os mas dio também Moisés o el pan pão del do cielo, céu mas mi é meu Pai Padre quem vos dá. os da el Porque o verdadero pan pão del de cielo. Deus é o que Porque el desce pan do de céu Dios e dá es aquel que vida descendió del ao cielo y homem. da vida al Então lhe mundo. disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este Respondeu pan. Jesus: eu Jesús le sou dijo, yo soy o pão el da vida. pan de O vida. que vem a mim El que a mí jamais terá viene fome. nunca tendrá E o que hambre, crê em y el mim que en mí cree jamais no terá tendrá sede. sed Ora, já jamás. vos tenho disse Mas isto, os he embora dicho me tenhais que visto, aunque me habéis não visto, no credes. creéis. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Señor Jesús. Por creia eso, na palavra. hermano, crea en la Creia na palabra. palavra e Crea as en la coisas palabra acontecem. y las cosas van a acontecer. Versículo 38. Porque eu desci do céu Versículo não para 38. fazer a minha própria vontade, mas sim Porque a he vontade descendido do del que me cielo no para enviou. hacer mi voluntad, sino la Olha voluntad del como que me opera envió. o princípio de Mire cómo conduta era do el nosso Senhor principio de Jesus. conducta de Ele nuestro não Señor estava Jesús. aqui na Él terra no para estaba fazer a sua aquí en la própria vontade. tierra para hacer su propia Só que voluntad, muitas vezes nós temos a nossa solo que vontade. muchas veces Nós nosotros hacemos gostamos de nuestra fazer isso, de voluntad. fazer aquilo. Nosotros hacemos Nós esto, temos que hacemos aprender como o aquello. Senhor Jesus. Nosotros Não tenemos que estamos aqui para aprender fazer a como el nossa Señor vontade, Jesús. No mas a estamos aquí para vontade hacer do nuestra Pai. voluntad, Tá? más la voluntad Capítulo del 6 Padre. ainda, versículo Capítulo 44. 6 aún, versículo Ninguém pode 44. vir ao Pai. Ninguém pode vir a mim se Nadie o Pai puede que me venir enviou não a o mí si el trouxer. Padre que me envió Eu no le o trajera, y yo le ressuscitarei resucitaré no en último el dia. día Irmãos, postrero. para mim essa é uma nova luz. Hermano, esta es una Para mim, nueva luz para isso mí. aqui se refere Esto aquí se aos refiere vencedores. a los Se refere, irmãos, vencedores. os que Se na vinda refiere do Senhor a Jesus los que en la venida del serão Señor Jesús considerados os serán considerados aprovados. los Esses que aprobados. são aprovados, que Esos que serão son aprovados, são aprobados esses que o Pai son deu e esos que el trouxe para o Padre Filho. dio y trajo Irmãos, para eu el quero Hijo. estar na mão Hermanos, de yo quiero Cristo. estar en las manos de Cristo. Eu quero ser aquele que está na mão de Cristo Yo para quiero que ser ninguém aquel que está me en la possa mano de arrebatar. Cristo para que me Eu pueda não arrebatar. quero sair, irmão, desse Yo lugar. no quiero salir de este Eu lugar. quero Yo ser quiero aprovado naquele ser dia. aprobado en aquel Quero que día. o Senhor me guarde, guarde o Quiero meu que el Señor me coração, guarde, que guarde guarde a mi minha corazón, conduta, né? guarde mi Guarde conducta, até aquele dia. Eu me quero guarde hasta naquele aquel dia, día. irmãos, Yo ser quiero en aquel día, aprovado hermanos, e ser reinar com o aprobado Senhor. y reinar con el Señor. Senhor Jesus.
Oh, Señor Jesús. ¿Usted también quiere? Versículo 57. Assim Versículo como o Pai que vive me 57. enviou, igualmente eu vivo Como pelo me envió el Pai. Padre Também viviente y quem yo de vivo por mim el se Padre, alimenta, por asimismo mim el que viverá. me Irmão, esse come, él versículo é también vivirá maravilhoso, por mí. porque Jesus Este versículo es era tão fiel maravilloso ao porque Pai, Jesús era tan porque fiel al enquanto Padre, ele porque en vivia pelo Pai que cuanto o él enviou, vivía por el irmão, Padre que lo ele envió, vive pelo Pai, él alimentando-se vive do por Pai, el sabia? Padre alimentándose del O Pai Padre. era sua fonte de alimento, El sua Padre era la fonte de fuente de direção. alimento, era Irmãos, la fuente de agora, dirección. nós Hermanos, semelhantemente, como é ahora que nós vamos viver por semejantemente, Jesus ¿cómo es hoje? que nosotros vivimos por Jesús hoy? Quem de mim se alimenta, ¿Quién de mí se por mim alimenta? viverá. Então não Por mí adianta só vivirá. dizer, Senhor, No vou basta viver por solo decir, Jesus, Señor, voy a vivir por viver por Jesús, Jesus. vivir por Não é só dizer que eu Jesús. vou viver por No es Jesus, solo irmão. decir que voy a Você vivir quer por viver por Jesús. Jesus? Se ¿Usted quiere alimente vivir da por palavra. Jesús? Aliméntese de la palabra. Quem se alimenta da palavra, Quien se se alimenta de la alimenta de palabra, Jesus. se alimenta de Quem de mim Jesús. se alimenta, Quien de por mí se mim alimenta, viverá. por Então mí é uma questão vivirá. de dieta, uma Entonces es questão de una ser amarrado à dieta. videira, Es una cosa comer de da estar amarrado a uva, la uva, vid, uva, comer de la uva. uva, uva, uva. Senhor Jesus. Señor Jesús. Capítulo 5, capítulo 7, Capítulo versículo 7, 16. Respondeu-lhe versículo Jesus: 16. O meu ensino não é meu, e sim daquele Respondió que me Jesús enviou. y Irmãos, é dijo, muito mi claro. doctrina no es mía. Jesus não Aquí es muy claro. ensinava a sua Jesús no teologia. enseñaba su Se Jesus teología. tivesse Si interessado Jesús em hubiese estado fundar interesado uma en grande fundar religião, ele una gran iria ensinar a religión, sua teologia. él iba a Não, enseñar su o seu teología. ensino não era dele. Y su O seu enseñanza, ensino vinha doctrina do no Pai. era de él. Eso venía del Padre. Por isso, irmãos, esse é Por verdade. eso, Agora, hermanos, versículo esa, 18, né? versículo Quem 18, fala por si mesmo el que está habla por su procurando propia a sua cuenta, própria su glória. É propia verdade. gloria busca. Eso es verdad. Quem fala por si quer Quien mostrar habla por sí que tem mismo conhecimento bíblico, que quiere mostrar que conhece, tiene quer conocimiento mostrar que bíblico, tem que él eloquência, que sabe conoce, él falar quiere mostrar bonito. que tiene Quem elocuencia, que fala habla por si bonito. está buscando a Quien sua habla própria por glória. sí está buscando su propia Mas o que gloria. procura a glória de Más el que quem o busca la enviou, gloria del que le esse é envió. verdadeiro. Este es E nele verdadero. não há Y no hay en él injustiça. injusticia. Ele não tem interesse próprio. Él no tiene Não está interés propio. buscando Él no benefício está próprio. buscando Ele só beneficio quer propio. o que fazer a Él vontade solo daquele que o quiere enviou. hacer la voluntad de aquel que lo envió. Capítulo 8, versículo 16. Capítulo Se eu 8, julgo, o meu juízo é verdadeiro, versículo 16. porque não Si yo sou juzgo, eu só, mi juicio es porém verdadero, eu e aquele que me porque no enviou. soy yo solo, Quando sino Jesus yo y el que julgava me as coisas, envió, el ele não Padre. Cuando julgava Jesús sozinho, juzgaba las ele cosas, julgava él no na juzgaba solo, presença do Pai. él juzgaba en la presencia Hoje é a del mesma Padre. coisa. Hoy es la Irmão, misma tudo que eu cosa. faço, Hermano, todo lo eu que tenho que yo fazer hago, em comunhão com o yo Senhor. tengo que hacer en comunión con el Eu Señor. tenho que estar aqui dentro, ó, Yo tengo que estar aquí dentro consultando o ahora, Senhor. consultando al Não é Señor. aquela consulta formal. No Ó, es aquella Senhor consulta Jesus, formal. Oh, apresento Señor meu Jesús, pedido, né, yo para presento a ti consultá-lo. Não, esta é consulta. viver todo o No, tempo no es ligado a así. Es Ele. vivir todo el tiempo Irmão, ligado, sabe? unido a Aprenda Él. a viver todo o tempo Aprenda a ligado vivir com Ele, todo el ligado tiempo a en Ele. comunión con Irmãos, eu sou Él, muito unido con prático, Él. não Yo soy sou muy muito práctico. Yo no de hago noite de joelho de, orando, não. de estar de Mas noche irmão, de eu sou rodillas daquele que orando. No, conversa com hermano. o Yo soy Senhor de aquellos todo que o tempo. conversa con el Señor Jesús todo el Eu tiempo. procuro, sabe, tudo que eu faço, Yo estou procuro ligado todo ao lo que Senhor, hago, estoy conectado ao unido al Senhor, Señor, estoy né? conectado al Então, Señor. irmãos, vamos aprender a Entonces, viver hermano, assim, né? vamos a aprender a vivir así. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Capítulo 8, 16. Já lemos ou não? Ya leímos Já capítulo lemos. 8, Então, 16. Ya capítulo 8, leímos. 18. Eu Capítulo testifico de 8, mim mesmo, 18. e o Pai que me Yo enviou soy el também que doy testifica testimonio de mí de mismo mim. y el Padre Então, que me irmãos, envió da testimonio de mí. aquele que, né, ele é o único Entonces, que pode dar hermano, testemunho dele, aquel es el único que da porque testimonio de o él, Pai está porque el testificando Padre juntamente com ele. está Então, testificando todo juntamente testemunho con precisa de él. dois, né? Entonces, todo Jesus, testimonio necesita mas de dos personas. Jesus, ele, Mas quando Jesús, ele testifica, cuando o él seu testemunho é testifica, verdadeiro, porque su ele tem o testimonio es Pai verdadero. sempre ¿Por com qué? ele. Porque él tiene al O Pai Padre é o siempre junto con segundo, él. tá? El Então Padre vamos es el aprender a fazer segundo. isso, sempre fazer Vamos a na aprender a presença hacer de eso, Deus. a estar siempre en la João presencia capítulo del 10, Señor. versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Yo y el Padre somos Versículo uno. 38. Mas se Versículo faço 38. e não me credes, crede nas Mas obras, si las para que hago, possais aunque saber no me e creáis a mí, compreender creed a las que o obras Pai para que está em mim conozcáis y creáis que e el eu Padre está estou en no mí Pai. y yo en el Padre. Eu e o Pai
Yo y el Padre somos Eu não faço uno. nada sozinho. Yo no hago nada Eu solo. faço, eu Todo lo que yo consulto. hago, yo lo Por quê? Porque eu consulto. e Pai ¿Por qué? somos um. Porque yo y el Padre Então somos vocês uno. precisam compreender Entonces isso. ustedes necesitan Tudo que eu comprender eso. faço, eu Todo lo que faço yo com o hago, Pai. lo hago con el Padre. Ó Senhor Jesus. Oh João Señor 14. Jesús. João 14. 14. Juan 14, 9. 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, Jesús les há dijo: quanto tempo tanto estou convosco? tiempo que Não estoy me con tem vosotros conhecido? y no me Quem has me vê a conocido, mim, vê o Felipe. Pai. El que me ha Como visto a mí ha disse, visto al Padre. ¿Cómo conhecemos o pues Pai. dices tú, Não credes muéstranos que al estou no Padre? Pai e que o ¿No Pai crees que está em estoy en el mim? Padre y que el Padre está en As mí? Las palavras que eu vos palabras que yo os digo, hablo, não as digo por mim no las mesmo, hablo por mi mas o propia cuenta, Pai sino que el que Padre que mora en permanece em mí, mim Él hace las obras. faz as suas obras. Mm. Eu sou um canal. Yo soy un O Pai canal. usa a minha El boca para Padre falar usa mi as boca palavras. para hablar E as las palavras que palabras. eu Y las falo palabras não que yo são hablo minhas. no As son palavras que eu mías. Las falo, palabras que yo o Pai hablo, que habita el em mim, o Padre que Pai habita en faz as mí, suas obras. Él Por hace isso, irmãos, sus a palavra obras. Por profética tem eso, feito hermano, as la obras de palabra Deus. profética ha hecho la obra de Dios. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Créeme que Crede, ao estoy en el menos, Padre y que por el Padre causa está en das mí. mesmas Créanmelo obras. por causa Se de las você não mismas crê obras. no Si profeta, usted no cree creia en el pelo menos nas profeta, obras crea por lo cumpridas, menos en nas las obras obras realizadas. cumplidas, É ou en não las é? obras realizadas. Ó Senhor ¿Es Jesus. o no es? Versículo 40. Senhor Jesus. Señor Jesús. Vamos voltar lá para Vamos a João 4, volver para que Juan, nós já chegamos aqui. Ó Senhor a lo que Jesus. llegamos nosotros aquí. Versículo 46, né? Versículo 46. Eu já li, né? E já li. Yo ya leí. Jesus é a luz do mundo para Yo la iluminar luz todo homem. Isso estava para desde o iluminar a começo, todo el João, mundo João desde el capítulo comienzo de 1, Juan, Juan versículos capítulo 1, 4, 5 versículos e 9, 4, né? 5 y 9. E como a luz do primeiro dia que separa Yo la luz, a luz como das la luz del trevas, primer día que em separa la luz Gênesis de 1, las 3, 4, tinieblas, en Génesis 1, 3 y todavia, 4, Jesus todavía deixou claro para Jesús nós, dejó irmãos, claro que para nosotros quem recebe que a quien luz do primeiro recibe dia la deve luz del primer permanecer día nessa luz debe e permanecer en seguir esa Jesus. luz y E seguir quem a segue a Jesús. Jesus Y quien sigue a ganhará Jesús uma outra ganará intensidade da luz, que é a otra luz da intensidad de vida. la luz, que es la luz de la Essa vida. luz da vida, Esa irmãos, luz de la vida, hermano, verdadeiramente es nos que es transforma. verdaderamente Essa nos luz transforma. verdadeiramente Esa luz traz o governo de verdaderamente Deus sobre trae el nós. gobierno de Dios sobre Isso é nosotros. muito importante. Eso es Essa muy é a luz do quarto importante. dia que nos dá Esa es la luz direção, del cuarto que nos día dá que nos da referência dirección, e que nos da estabelece o referencia governo de y Deus que establece el aqui gobierno de na Dios terra. aquí en la Então, tierra. esses últimos Entonces, versículos aqui, ó, estos últimos versículos aquí dicen: aqui, ó, se alguém ouvir as minhas el que palavras oye mis e não as palabras y no las guardar, guarda, eu não o yo no le julgo. juzgo. 47. Porque não vim para 47. julgar o mundo, e sim para Porque no he salvá-lo. venido para Eu quero jugar al explicar mundo, um pouco sino isso aqui, para ó. salvarlo. Se Yo alguém quiero ouvir explicar a minhas ustedes aquí. palavras, Si alguien escucha mis essas palavras palabras, aqui, irmãos, esas são palabras aquí rema, rema, es não é rema, logos. no es Então, palabra se alguém logo. ouvir as Si minhas alguien palavras e não oye as mis guardar, o que quer dizer palabras isso? y no las O que guarda, que é a ¿qué quiere palavra decir eso? rema? ¿Qué es la palabra rema? O que é a palavra rema? ¿Qué es la A palabra palavra rema? rema é La aquela palabra palavra rema es falada aquella palabra naquele hablada instante. en aquel A instante. palavra logo é uma palavra constante. Palabra logo es Mas a una palabra palavra rema é a constante. palavra La palabra instantânea, a palavra rema falada es la naquele palabra momento. instantánea que se É a habla palavra en el profética. momento. É o que Esa eu es la estou palabra falando, é a palavra profética. profética. Irmãos, En otras se palabras, la alguém palabra ouvir profética. a Si minha palavra, alguien alguém oye mi ouvir a palavra palabra profética, é a palavra y oye la palabra profetizada nesse profética, que es la momento, palabra profetizada en e ese não as momento, guardar. y Quem que no não las as guarda? guarda, Não ¿y as quién no guardarlas? colocar em No prática. las coloca en Irmãos, práctica. lembre-se que o Hermanos, Senhor é o braço recuérdense que el de Señor Deus. es el E brazo de nós Dios somos a extensão do y Senhor. nosotros somos la Nós extensión del estamos Señor. aqui, irmãos, para Nosotros pôr estamos em aquí prática para cada poner en palavra rema práctica do Senhor. cada palabra rema. O Senhor falou, nós El Señor praticamos. habló, nosotros O Senhor practicamos. falou, nós El Señor praticamos. habló, nosotros practicamos. Não fica guardando como No doutrina, quede como guardando como teoria. doctrina, O como Senhor falou, é uma teoría. voz de Si el comando, Señor nós habló, es una voz de praticamos. comando, nosotros Ó practicamos. Senhor Jesus. Então, Oh essa Señor Jesús. palavra, sim, a palavra Entonces, rema, esa é a palabra palavra sí, que la dá palabra direção rema e es la traz palabra que da dirección governo y trae e el dá vida gobierno
y da vida para que la oye y obedece. Entonces, hermano, en esta etapa, el foco del Señor no está en juzgar al mundo. En esta etapa, el foco de Él es para salvar al mundo. En su segunda venida, Él volverá para juzgar. Mas ahora, en esta etapa, Él vino para salvar al mundo. Entonces, hermano, quien rechaza la palabra rema, que da dirección, que establece el gobierno de Dios, él rechaza al propia palabra y el logo se juzgará en el último día. Aquí, quien me rechaza, versículo 48. El quien me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es muy interesante eso. La primera palabra es rema, que es hablada inmediatamente. Si usted no obedece, no practica. Y esa misma palabra se vuelve la palabra logos para juzgarlo a usted en el último día. Aquí la segunda palabra aquí es logos. ¿No es interesante? Cuando la palabra rema sale, en ese momento, la palabra profetizada ahora, usted tiene que guardarla. Usted tiene que ponerla en práctica. Mas si usted la rechaza, esa palabra se va a transformar en logo. No sé si ustedes me entendieron. Se transforma en logo porque ahí ya envejeció, ya pasó del tiempo. Ahí ella te va a juzgar en el último día. ¿Dio para entender? Señor Jesús. Porque yo no tengo hablado por mí mismo, sino el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida. El Padre es el que da la orden, el que da gobierno, el que da la orden. El Hijo solamente cumple orden, así como nosotros obedecemos y cumplimos orden. Infelizmente, algunos que se dicen siervos de Dios hacen lo que quieren, hablan lo que quieren, son muy libres. No se someten al gobierno de Dios. Mas nosotros no. Nosotros nos sometemos al gobierno de Dios. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo con él. Padre me lo ha dicho. Todo lo que el Padre me manda hablar es un mandamiento de Dios. Y el mandamiento es la vida eterna. Y la palabra de Dios es siempre un mandamiento. Y el mandamiento de Dios, hermanos, contiene la naturaleza eterna. La vida eterna que no es solo tener esa vida y no morir. La vida eterna es una esfera de eternidad donde Dios está. Hermano, ¿usted no quiere ir para donde Dios está? Yo quiero estar donde Dios está. Por eso, ven aquí. Vamos para el cielo. Yo quiero vivir en la esfera de la eternidad, mas no solo en ese periodo de la tierra. Yo quiero vivir para siempre en la esfera de la eternidad. Y el mandamiento que Dios da, nosotros nos cumplimos la orden y ese mandamiento que nosotros cumplimos y obedecemos y practicamos nos va a llevar para la eternidad. Amén. Jesús es el Señor.